Olá a todos, que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês que nos acompanha nesta igreja virtual. É uma alegria imensa ter a sua companhia. Sejam muito bem-vindos, que as mais ricas bênçãos espirituais do Pai cheguem até você, sua casa e sua família. Meu nome é Walter e hoje vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus para extrair lições preciosas para as nossas vidas. Hoje, quero compartilhar com vocês uma das histórias mais poderosas e inspiradoras da Bíblia. Uma história de fé inabalável, coragem e, acima de tudo, da presença constante de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, os três jovens hebreus na fornalha ardente. A mensagem central que quero que guardemos em nosso coração é esta: Deus está conosco na prova. A história se encontra no livro de Daniel, capítulo 3. Naquela época, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, sob o domínio do poderoso rei Nabucodonosor. Entre os cativos estavam esses três jovens, que, juntamente com Daniel, se destacavam por sua sabedoria e fidelidade a Deus. Eles ocupavam cargos importantes no governo babilônico, mas nunca, em momento algum, abandonaram seus princípios e sua fé no único Deus verdadeiro. O conflito começa quando o rei Nabucodonosor, em um ato de orgulho e soberba, constrói uma estátua de ouro gigantesca e decreta que todos no seu reino, sem exceção, deveriam se prostrar e adorar essa estátua ao som dos instrumentos musicais. A ordem era clara e a punição para quem desobedecesse era terrível: ser lançado vivo numa fornalha de fogo ardente. Imaginem a pressão sobre esses três jovens. Eles estavam em uma terra estrangeira, longe de casa, cercados por uma cultura que não compartilhava da sua fé. Desobedecer ao rei significava uma morte certa e agonizante. Obedecer, por outro lado, seria trair a Deus, quebrar o primeiro e o segundo mandamento que dizem para não termos outros deuses e não adorarmos imagens de escultura. O que você faria nessa situação? A escolha era entre a vida terrena e a fidelidade a Deus. Era uma prova de fogo, literalmente. E é aqui que a fé desses jovens brilha de uma forma extraordinária. Quando o som da música tocou, todos se prostraram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. Sua lealdade a Deus era maior do que o medo da morte. Claro que a atitude deles não passou despercebida. Alguns homens invejosos correram para acusá-los diante do rei. Nabucodonosor, furioso, mandou chamá-los e deu a eles uma última chance. Ele perguntou: "É verdade que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei?" Ele repetiu a ordem e a ameaça e ainda desafiou: "E que Deus será aquele que vos poderá livrar das minhas mãos?" Eles não tentaram se desculpar, não negociaram, não hesitaram. Com calma e firmeza, eles disseram: "Ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei." Mas a fé deles ia ainda mais fundo. Eles continuaram: "E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste." Prestem atenção nessa parte. E se não? Eles não estavam condicionando sua fé a um livramento. A confiança deles em Deus não dependia do resultado. Eles estavam dizendo: "Nosso Deus pode nos livrar, nós cremos no seu poder. Mas mesmo que, por alguma razão que não entendemos, Ele escolha não nos livrar, nossa decisão está tomada. Nós não vamos nos curvar." Isso é fé verdadeira. É uma fé que não se baseia no que Deus pode fazer por nós, mas em quem Deus é. É confiar na soberania de Deus, sabendo que seus planos são perfeitos, mesmo quando não os compreendemos. O rei, cego pela raiva, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. O calor era tão intenso que os soldados que jogaram os três jovens lá dentro morreram queimados instantaneamente. A situação parecia sem esperança. Humanamente falando, era o fim. Mas é exatamente aí, no meio da prova mais intensa, que o milagre acontece. Nabucodonosor, observando, ficou espantado e se levantou depressa.
Ele perguntou aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eles confirmaram, e o rei disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Que revelação tremenda! No meio da fornalha, no momento de maior angústia e perigo, eles não estavam sozinhos. Havia um 4º homem com eles, uma presença divina, que os protegia do fogo. O fogo perdeu seu poder sobre eles. Aquele que estava com eles era mais poderoso do que as chamas. O próprio rei que os condenou teve que reconhecer o poder de Deus. Ele os chamou para fora da fornalha, e todos viram que o fogo não teve poder algum sobre seus corpos. Nenhum fio de cabelo foi queimado, suas roupas estavam intactas e não havia nem cheiro de fumaça neles. O único efeito do fogo foi queimar as cordas que os prendiam. A prova que veio para destruí-los, na verdade, os libertou. Diante desse milagre inegável, Nabucodonosor declarou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. O rei pagão foi obrigado a glorificar o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, essa história não é apenas um relato antigo. Ela fala diretamente conosco hoje. Quantas vezes nos encontramos em nossas próprias fornalhas? Podem ser problemas de saúde, dificuldades financeiras, crises no casamento, conflitos familiares, pressões no trabalho, a dor da perda, a ansiedade, a depressão. São situações que nos queimam, que nos fazem sentir presos e sem saída. Nessas horas, o inimigo, assim como Nabucodonosor, nos desafia. Onde está o seu Deus? O mundo nos pressiona a abrir mão de nossos princípios, a nos curvarmos para obter alívio ou vantagem. A tentação de desistir, de buscar soluções fáceis fora da vontade de Deus, é grande. Mas a lição dos 3 jovens é clara. Permaneça firme na sua fé. Deus está com você na prova. Ele pode não te tirar da fornalha, mas ele certamente entrará nela com você. E quando ele está presente, o fogo não pode te consumir. Pelo contrário, a prova que parecia ser para sua destruição pode se tornar o meio para sua libertação e para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Talvez você esteja se perguntando: mas por que Deus permite que eu passe pela fornalha? Às vezes, as provas servem para queimar as cordas que nos prendem. O orgulho, o medo, a dependência de coisas ou pessoas, a falta de fé. É no fogo que nosso caráter é purificado e nossa fé se torna genuína como o ouro refinado. A presença do 4º homem na fornalha aponta profeticamente para Jesus Cristo. Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Ele prometeu em Mateus 28: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é apenas nos dias bons, mas em todos os dias, incluindo os mais difíceis. Quando você se sentir no meio do fogo, lembre-se: Jesus está ali, caminhando ao seu lado. Portanto, não desanime. Não importa quão quente esteja a sua fornalha, não se curve. Confie em Deus com a mesma fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diga: Meu Deus pode me livrar. Mas mesmo que ele não o faça da maneira que eu espero, eu continuarei a servi-lo e a confiar nele. Quando você demonstra essa fé inabalável, você se torna um testemunho poderoso. Assim como Nabucodonosor viu o milagre e glorificou a Deus, as pessoas ao seu redor verão a presença de Deus em sua vida em meio às dificuldades e serão levadas a reconhecer o poder do nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta palavra poderosa. Obrigado pelo exemplo de fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor, pedimos que fortaleça a nossa fé para que, quando passarmos pelas fornalhas da vida, possamos permanecer firmes, confiando que o Senhor está conosco. Queima, Senhor, com teu fogo purificador, todas as amarras que nos prendem e nos impedem de caminhar livremente contigo. Que a nossa vida, em meio às provas, glorifique o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus, o 4º homem na fornalha. Amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus. Inscreva-se no nosso canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz.